desarma o seu ego. CISO com ego não vai muito longe. CISO é meio. Nós não somos protagonistas em nenhuma hora, e principalmente na hora que der incidente. Bom dia a todos, tudo bem? É o primeiro episódio, bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no MyDSEC 2025, no stand da Red Security. Para quem não acompanhou o primeiro episódio aqui dessa trilogia do 100º episódio, já fizemos o primeiro, estamos aqui agora na segunda parte. Montamos dentro do nosso stand aqui o nosso estúdio do Redcast, ficou bem legal. E qual que é o objetivo, qual que é a ideia? Após 99 episódios gravados, revisitamos um por um. E não é mentira, viu, Glau? De fato. Vou ser sincero, não fui eu que escutei todos, mas como eu participei da grande maioria, sabia. E o objetivo foi realmente entender qual que foi a evolução desses 99 episódios. Estamos falando aí de mais de 4, 5 anos gravando. E o que de fato mudou no nosso mercado. Coisas que a gente ouvia muito falar lá atrás e coisas que são totalmente diferentes e acabaram se tornando o dia a dia, né? Algo corriqueiro. E nessa segunda parte aqui falaremos sobre a reinvenção do líder de segurança. E vão conversar aqui comigo, é claro, 3 personalidades super conhecidas. Começando aqui do meu lado direito, Glauco Sampaio, conselheiro de riscos e co-founder da Bfish. Coisa linda. Obrigado de novo por ter vindo. Obrigado demais. Nossa, quantas vezes participando aqui, mas sempre um prazer conversar com vocês. Já foram o quê? Mais de 3? Pelo menos, eu acho. Acho que umas 4, 5 já. Como que tá a vida de empresário? Tá super divertida, cara. Bem cheia de coisas, novidades. Mas segundo o que nós iremos falar aqui, o que nós já conversamos anteriormente, entender o que o negócio precisa como um líder de cibersegurança é essencial, tá? Márcia Tosta, grande Márcia. Márcia, sem palavras por estar aqui conosco. Gente, para quem não conhece, a Márcia é uma das figuras mais, talvez, conhecidas, com certeza, uma das mulheres mais conhecidas do nosso mercado. Um baita currículo, baita história. E hoje atuando como CISO Advisor, correto? Correto. Edu, prazer estar aqui com você, estou adorando, já participei algumas vezes, sempre é maravilhosa essa conversa. E assim, figurinha carimbada, porque já é antiga, um pedaço. Mas, gente, para quem não conhece, faço questão, Google, LinkedIn, vão se surpreender com o currículo, com a história dessa mulher. Vitor Sena, CISO Global da Gerdau. Sena, muito obrigado, também já umas 2, 3 vezes aqui conosco. Eu que agradeço, cara. Prazer estar aqui com você, com meus amigos, né? Márcio, Glauco aí. Além do nosso convívio profissional, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Então, você também é um amigo querido, então, prazer estar com vocês aqui. Demais, gente, demais. E o bate-papo vai ser algo realmente voltado como que é essa evolução do profissional do CISO. Anteriormente, nós vimos muito o CISO ele estar 100% voltado ao nível técnico. Entender ali de servidores, rede, perímetro e daí em diante. Não que isso tenha mudado 100%, mas nós entendemos que acho que o papel do CISO hoje em dia é também de conversar com os executivos, do nível de executivo, e assim, não é mais aquela ideia de que é necessário, é possível. Não, já é uma realidade. Os CISOs estão sim fazendo parte de conselhos, estão sim conversando com o mesmo nível de outros executivos. Afinal, cibersegurança, o risco de cibersegurança é algo compartilhado em todas as vertentes ali de uma companhia. E puxando um relatório do CISO 2025, mostra que 82% dos CISOs interagem diretamente com o CEO e 83% participam regularmente de reuniões de board. Indo diretamente para uma pergunta, baseado nesses dados, nós sabemos que às vezes pesquisas podem ali trazer uma visão diferente. Márcia, você concorda um pouquinho com essa visão de que realmente os CISOs, os nossos pares, estão de fato tendo essa abertura com CEOs, com conselhos, ou ainda vai depender muito do segmento e do porte da empresa? Edu, eu acho que o momento agora do CISO é que ele fale negócio, é que ele fale risco. E sim, muitos CISOs já estão sentados nessa cadeira. Eu acho que não é 100% dos CISOs ainda. Eu acho que ainda tem
uma parte grande que ainda se mantém muito no ambiente técnico, que ainda fala muito tecniquez, dificultando a comunicação com o board. Mas eu ressalto que o CISO que não aprender a falar negócio, aprender a falar risco, ele não vai ter vida longa. Porque a parte técnica, isso a gente começou com a parte técnica lá atrás, quando a gente ainda ficava falando em vulnerabilidade, em patch, o CISO hoje ele não fala mais esse idioma. Hoje ele fala prospecção de negócio, ele fala risco, risco residual, ela fala em impacto em lucro. E se não for assim, o CISO não vai sobreviver. Então, eu acho que assim, a minha visão principal é que o CISO aproveite esse momento que ele tem com o CEO e que ele saiba falar negócio. Senão, ele vai perder o espaço que foi conquistado a duras penas. A gente que é mais antigo sabe o quanto foi difícil a gente poder sentar numa mesa estratégica e apresentar para o CEO, para o conselho, apresentar para os diretores o impacto no negócio, no core da companhia. E é essa língua que ele tem que continuar falando. Mas essa evolução foi fácil? Ah, não. Ô, isso foi tranquilo. Ó, nossa, gente aí, Os três aqui. os três. Eu juro que eu fiz a pergunta e olhei pro Senna, ele tava assim, ó, pra baixo. Sabe? Pulou, né? Ele pulou. Falou, não, eu vou te falar o que foi difícil. Porque a hora que a gente conversa sobre isso, quem nos escuta, quem nos ouve, quem nos segue, acaba assim, mas, pô, como que eu faço? Achando que é algo do dia pra noite. Você não vai acordar ali e falar, opa, hoje acordei com vontade de falar com os executivos e sei falar com os executivos. Edu, é um aprendizado, né? Nossa, eu aprendi muito, eu tenho muita cicatriz nas costas, também muita porrada por não ter sido assertiva na primeira vez, né? Então, o importante é você entender a mensagem e assim, você descer, abrir e fazer parcerias dentro da companhia. Você tem que ter parceiros, tem que ter pares que são parceiros, você tem que ter uma boa relação com o pessoal de risco, porque segurança ela começa por um risco estratégico da companhia. Senão, ela não tem importância para o negócio. Ela tem que ser um dos fatores que vai trazer perenidade, que vai manter essa empresa operacional. Então, você tem que saber se comunicar para cima, para o lado e para baixo. E isso eu acho que na jornada que a gente vai aprendendo, né, Vitor? Você me permite até adicionar, Márcia, o CISO ele precisa falar o necessário quando necessário. Existe muito esse afoito, né? Essa vontade de falar o tempo todo, de estar, igual a Márcia comentou, apresentando relatório de vulnerabilidade para o board, né? São coisas às vezes que não fazem conexão com a estratégia da empresa, né? Então você também ter essa sutileza de saber o seu momento, saber o que levar, aquilo que vai conectar com as discussões estratégicas é importante, né? E isso é uma mudança de mindset que, como a gente estava comentando, né? Não são todos os profissionais, todos os executivos de segurança que já fizeram essa virada de chave, né? Como também não são todas as empresas que suportam esse tipo de abordagem, né? Então, hoje, esse cenário ainda ele é muito pontual, eu entendo, tá? E muito relacionado com empresas específicas e profissionais com maturidades específicas, né? Esse número que você comentou, acho que é da Splunk, se eu não me engano, que ela fala esse número. Correto. Eu acho que ele é muito poluído por mercados mais maduros que o nosso. A gente não tem essa visão do conto BR aqui nesse tipo de pesquisa global, né? É uma pesquisa global e a gente representa pouco perante os mercados mais maduros. Nas minhas andanças agora, que eu tenho circulado muito e conversado com muito mais empresas, eu vejo uma realidade bem diferente disso ainda, viu, Edu? Assim, eu vejo muito CISO, que na verdade é um coordenador ali, que está dentro de uma estrutura de infraestrutura, que não está com um posicionamento ainda ligado diretamente a uma área de risco, um posicionamento mais estratégico. É uma cadeira nova, é uma cadeira que está crescendo. Acho que a gente pegou essa crescida em empresas mais maduras, empresas reguladas, empresas que têm uma necessidade de mostrar uma governança mais robusta, ou por influências de investidores externos, ou por causa da bolsa, ou por causa do Banco Central. E aí nessas empresas, sim, o CISO tem uma cadeira ali conectada já numa diretoria de riscos, mais próximo do CEO, com uma agenda para falar com o board, sim, mas acho que ainda não é a realidade brasileira. Na realidade brasileira, o CISO ainda é, sim, em sua grande maioria, profissionais de origem técnicas e que ainda estão com essa pegada técnica muito forte, mas aí conecta com o que o Vitor falou. Muitas empresas não dão esse espaço, eles não têm essa necessidade ainda, não entenderam a necessidade da segurança estar próxima dos negócios, próximo dos executivos, para ser realmente um viabilizador, mas um viabilizador de não causar impacto.
não é fazer com que o negócio flua, porque nenhuma empresa vende cibersegurança. Se a empresa, cibersegurança é um meio para que o negócio da empresa, como o Márcio comentou, seja perene, não sofra interrupções. Eu até ouso dizer que não existe um risco cibernético. Cibernético ele é um vetor para impactar os outros riscos que a empresa já tem. Porque hoje não tem negócio em tecnologia. Não tem negócio em tecnologia assim. A Red Belt tem riscos. Risco financeiro, risco de imagem, risco reputacional, risco trabalhista. Tem vários riscos e o cibernético toca quase todos, ou toca todos eles. Então ele é mais um vetor do que um risco de primeiro escalão. E aí tem muito do ego do CISO, de nós profissionais, de querer se posicionar numa cadeira como essa, com esse discurso, e que às vezes não se conecta com o negócio e você acaba queimando um cartucho que você poderia usar para conectar com esse interlocutor, que vai fazer o negócio se tornar viável e que as pessoas ainda não aprenderam o jeito de fazer. Eu queria só complementar também que com o que a gente está falando aqui, eu acho que uma coisa que também polui, né, na nossa relação do Brasil, pandemia, precisa de CISO. Todas as empresas precisaram de um CISO e nomearam pessoas como CISO que não são exatamente um CISO, são técnicos, né? Então eu acho que isso atrapalha um pouco, inclusive a imagem, né, por conta de entrega, né, da bagagem que a gente traz tantos anos atrás de uma cadeira de CISO, de falando para cima para esses novos profissionais que entraram e que não tem a vivência. Eles foram alçados rapidamente uma posição de executivo, uma posição que precisou conversar com os executivos de uma forma muito célere, e faltou as cicatrizes nas costas e as bagagens e os anos de tombo que a gente tomou, né? Mas vocês repararam que o mercado se estabilizou, né? Eu vejo que tá se estabilizando. Então, quem realmente sentou na cadeira, se posicionando como CISO e sendo 100% técnico, ou sofreu ali um downgrade, né? Ou a gente viu pular e pular e pular, porque achou que conseguia ter esse nível de conversa. E, gente, do nosso lado a gente via muito, quando falava de você, era, não, mas aí não é CISO, é CISona, é CISão, era um outro nível, uma outra categoria de CISO. É engraçado, né? Não, Porque, na verdade, a gente um pouco que generalizou muito a questão do CISO, né? Existe toda essa discussão, por exemplo, para quem que o CISO deve responder, né? Qual que é o cargo do CISO, né? Em alguns eventos, em algumas formações que eu fiz, inclusive fora do Brasil, esse tema, ele não é um tema central de discussão, porque, na verdade, você tem ali, independente de cargo, de linha de reporte, o CISO é a pessoa que tem a palavra final sobre o tema de segurança da informação. Ele tem autonomia para definir, ele tem autonomia para dar as regras que vão ser seguidas pela empresa, ou de liderar a operação, etc., né? Você vê dentro dos contextos, até que o Glauco falou do CISO coordenador, né, o CISO analista sênior, né, que você tem muitas empresas, o CISO não assina a política de segurança da informação da empresa. Ele não tem esse accountability dentro da empresa. Então, em muitos cenários, né, claro que hoje isso mudou bastante, graças a Deus, né, esse cenário está muito mais positivo que negativo, mas em alguns cenários o CISO é quase que um bode expiatório, alguém para colocar a culpa se der um problema. para responder talvez uma pergunta de algum outro cliente, ou de um conselho de fato, investidores, né? E nas empresas que realmente têm hoje os CISOs nos conselhos? Vocês já passaram, né, atualmente você também está. Existe ainda alguma resistência do lado do board, dos executivos, com os CISOs? Ou são já pessoas que já estão conversando no mesmo nível? O que vocês têm visto? Acho que eu posso falar, Red? Pode falar. Eu acho que depende muito do CISO, cara. Depende muito da postura que o cara chega. E do board. E do board, né? Porque, assim, se você vai para uma reunião de conselho e não entende qual que é o propósito do conselho administrativo, conselho diretor de uma empresa, muito provavelmente o seu discurso não vai agregar dentro do contexto do conselho e aquilo mina a sua credibilidade lá dentro. Então você vai participar de uma reunião e nunca mais vai voltar lá, né? Fez aquela para cumprir tabela, né, para dar um check lá com alguns requerimentos da SEC, né, Para CVM, Vai aparecer na ata da reunião, e não vai mais, né? Agora, quando o CISO tem esse discernimento, esse preparo, tá trazendo um pitch, como a Márcia falou, alinhado a riscos, alinhado à resiliência dos negócios da empresa, né, que é um ponto que a gente fala muito de risco, mas a gente também trabalha no proativo, né? Como deixar a empresa mais resiliente
para que ela continue operando apesar das ameaças digitais. Essa é uma abordagem de segurança também. Quando ele vai com esse approach e é pragmático, né? E vai nos pontos que são de interesse do conselho, que no final do dia é manter a saúde da empresa, né? Dar dividendos para os acionistas e garantir que a empresa não está inferindo em nenhuma prática ilegal, né? Vamos dizer assim. Cara, ele tem espaço ali, vai ter sua pauta e vai ser, inclusive, demandado aí, né? Para o conselho quando tem coisas que não estão necessariamente programados, né? Para acontecer. Eu vejo, na minha experiência, assim, momentos. Tem momentos em que o CISO tem que estar mais próximo do board, tem que estar presente, tem que estar dando ali satisfação. Mas depois que você estabelece um nível determinado de maturidade, você tem um plano estabelecido, você tem uma dinâmica, você tem um plano diretor de segurança da informação em curso, ele não tem nenhum desvio, ele não tem por que você ir lá falar sobre ele, não tem nenhuma necessidade de deliberação ou de um apontamento para o conselho, é nobre da parte do CISO falar assim, eu não preciso ir, está tudo correndo bem, vamos poupar o tempo aqui dos executivos, poupar o tempo do conselho, que pode estar focando em outras coisas mais pró-negócio, e só dar um heads up ali e falar assim, ó, tá dando plano, estamos seguindo, não tem nenhum desvio, vida que segue. Porque o conselho ele tem um papel, muitas vezes, de fiscalizador. E ele, na grande maioria das empresas. E se a gente não liberar a agenda desses caras para eles pensarem no negócio e trabalharem na perenidade da empresa com uma visão mais completa, a gente vai entupir eles com agenda de check. Sim. Que é o CISO sobe lá e fala, olha meu plano diretor que bonito, tá aqui um gráfico bacanudo, estamos em 33% dos 33 planejados, assim, Fora vocês vão querer mostrar vulnerabilidade. eu disse que podia ser um e-mail, certo? Sim. Se tá tudo ok, não tem que ir lá você gastar o tempo desses caras, que é super caro e super difícil de conseguir. E eu acho que o nirvana disso, cara, graças a Deus tive a felicidade de acontecer isso comigo, é quando o conselho te demanda uma agenda. É. Você recebe uma mensagem e fala assim, olha, o conselho quer falar sobre esse assunto. E não é o seu plano diretor. Ele quer que você vá discutir, por exemplo, agora tá muito complexo. Inteligência artificial. IA. Assim, pô, fala pra gente sobre risco de IA. Porque eles querem ouvir uma posição de alguém que tá estudando um assunto, não é falar do seu plano diretor. E não é chorar as pitangas no conselho de administração. É isso que muito CISO não entende. Não é ali que você vai pedir dinheiro. Se você for pedir dinheiro no conselho de administração, cara, você vai arrumar tanto amigo que vai te adorar na empresa, o CFO, o CEO, o seu chefe, que você vai ser mandado embora na sequência. É isso que vai acontecer. Não é ali o lugar. Você tem que fazer os alinhamentos prévios ali em cima. É uma formalização que depende da empresa, pede uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ter esse check, mas não precisa nem ser o CISO. E eu vivi esse momento. Quem fazia o check era o presidente, era o coordenador do comitê de risco. Discutia segurança do comitê de risco, o coordenador subia lá e falava, ó, thumbs up, tamo beleza, vida que segue. Você vai lá como um convidado para falar de algo que seja do interesse daquele Que aí que eu falei, a questão do ego, né? Que é igual o cachorro quando tá de motocicleta, né? Ele corre, a motocicleta para, ele sabe o que ele fazer. Ele que eu fiz agora. É o pode ser CISO, né? Que é tanto falar com o conselho, quando chega a vez de falar com o conselho, ele vai falar o quê? Você não tá preparado. Eu tenho 100 mil vulnerabilidades. E só piora. E protegemos contra não sei quantos milhões já. Já tá. Gente, isso é realidade. E aí acontece mais do normal. Você como CISO Advisor, você participa de algumas empresas que possuem CISO? Sim, participo, mas eu acho que, assim, aproveitando o gancho dos dois, Edu, eu acho que realmente depende muito do posicionamento do CISO, né? Eu já participei de reuniões com o conselho, onde os conselheiros eles já estavam mais maduros na visibilidade do que é o papel de um CISO e de uma cyber dentro do contexto de negócio daquela empresa. Entendi. Então fica muito mais fácil para você se comunicar. E já participei de reuniões onde os conselheiros não tinham a mínima ideia quando a gente falava em riscos de segurança. Então, esse conselho, esses caras que não conhecem, eles merecem uma atenção especial no sentido de você situar o cara do que você está falando, porque muitos nem sabem do que você está falando. Né? Então, muitas vezes eu fiz one-to-one, assim, com os conselheiros, era 1 hora realmente, para dar uma visão primeiro do que é, o que faz, é de comer, de passar no cabelo, ele protege o quê? O que é, quando você fala a vida pessoal, o que é aqui dentro, como é que é o negócio. E a partir desse momento, aí você não precisa mais ir nas reuniões. Aí você pode mandar. E cheguei a desenvolver também mobile, algumas aplicações, aonde os caras eles eram atualizados, eles não precisavam de mim para responder. Ele olhava, hoje o grau de risco está aqui, realmente está, beleza.
Então você está desnecessário de estar ali presente, você pode desempenhar o teu papel de forma muito melhor. Então eu acho que depende da maturidade do CISO, em primeiro lugar, comunicação, que para mim é o que tem de mais importante. Um CISO ele tem que ser um bom comunicador. Ele É tem o que saber. principal, né? Para mim é principal para um CISO é saber ser entendido, ser compreendido, porque o idioma é muito diferente e eles têm muita dificuldade, todos os níveis têm dificuldade na comunicação, e a gente é poliglota. A gente fala a parte técnica, a gente fala a parte jurídica, a gente fala a parte de A riscos. gente deveria falar. O CISO? Tá gostando da confusão. Os CISOs Os falam. deveriam falar. Os CISOs falam. E assim, eu acho que essa é a parte mais importante, estabelecer a confiança, né? Primeira coisa, tem que fazer um acordo. Eu sempre fiz assim, conselho, acordo. Onde a gente quer chegar? Nós vamos trabalhar para quê? Acordado? Beleza, agora eu faço a entrega para você e você pega no seu mobile e acompanha se eu tô fazendo ou não. E é legal. Algo novo, vem cá, vamos conversar, vamos. E é bacana, Edu, assim, eu fiz os processos de formação de conselheiros também, né, para me preparar para essa nova jornada. E quando eu fiz, foi 2020, foi na pandemia. Foi legal ouvir em quase todas as aulas os caras falando assim, ó, e tem esse negócio de cibernético aí que vocês têm que ficar esperto. Só que era nesse nível de profundidade que, assim, e aí surgiram as oportunidades, inclusive no curso que o Álvaro ministra no IBGC e também na CSAB, eu tive felicidade de dar aulas algumas vezes lá também, que é o curso de formação de cyber para conselheiros. Que é exatamente isso, assim, não adianta o cara pedir para falar de um assunto que ele não tem um letramento nenhum. Ele precisa ter um mínimo de conhecimento para fazer o que o papel do conselheiro, que é o que todo mundo diz, que é fazer as perguntas corretas, legal. Só que a resposta? Ele tem que conseguir, no mínimo, interpretar a resposta. Que eu vou fazer uma pergunta brilhante, eu acho só isso. Resposta é agora. Outros cursos servem para isso e tem muito interesse dos conselheiros em aprender o mínimo desse negócio. Tem books do NACD fantásticos que te ensinam ao que perguntar, quais são as respostas esperadas, porque esses caras têm a curiosidade e eles precisam disso. E depois você vê que passou um tempo, acalmou um pouco essa onda da questão do risco cibernético no nível do conselho, passou a pandemia, as empresas fizeram investimento, legal. Então agora a gente está numa baixa nesse sentido, você não tem mais tanta demanda de pedido para o CISO bater na porta do conselho, então a gente está enfrentando um momento de baixa, não sei por causa da IA, mas eles se prepararam mais, e está tendo uma demanda muito grande, e é um assunto que ainda gera muita curiosidade e gera medo. E o conselheiro, ele não quer passar vergonha, não quer demonstrar fraqueza, ele não quer demonstrar que ele não sabe das coisas, então o one-on-one, preparar esses caras por fora, facilita a brincadeira, a conversa, a fluir muito melhor. O Álvaro deu uma dica aqui, ele estava aqui no outro episódio conosco, onde ele fala, você CISO, é obrigação sua pegar 20, 30% do seu tempo, levantar o bumbum da cadeira e conversar com outras pessoas de negócio. Como você quer chegar no nível de conselheiro, de advisor, de poder falar alguma coisa para alguém sem olhar para o seu próprio negócio? Eu fui fazer MBA executivo fora de tecnologia em 2005, 2006. Que eu tomei uma paulada de um chefe que eu tinha, justamente nesse sentido. Falei assim, você tem que parar de falar essas groselhas que vocês falam que ninguém te entende e entender do negócio. Então vai fazer um MBA para conversar com gente que não é da sua área. Eu fui buscar um MBA executivo que não tinha ninguém de tecnologia, ninguém de segurança na área, para sentar do lado do cara de marketing, do cara de finanças, do cara de produtos e começar a entender um pouco mais o que esses caras pensam. Porque aí facilita a nossa interlocução e a gente é capaz de conectar uma coisa com a outra. Mas se eu entender o mínimo dele, que é outro idioma, né, Glauco? O idioma deles é totalmente diferente do nosso. exato. A gente tem que saber falar, que ele receba a mensagem que você tá mandando, porque senão ele não vai entender. Vou dar um exemplo, tá? Em proporções bem menores, muito menores quando eu falo da Red Belt. Eu tô ali numa posição de CEO, eu presto conta pro meu sócio, é o acordo. Então isso é legal. Então assim, são números, é estratégia, planejamento financeiro, tô falando de planejamento estratégico. Então assim, são 198 pessoas, 16 anos de companhia, então assim, são milhões envolvidos, são vidas envolvidas, famílias, e você tem que ter um nível de conversa diferente. Pô, vai conversar com fundo de investimento, com family office, e daí em diante. E não importa o que você está vendendo. Não. Assim, é o CEO da empresa, é o Eu negócio. tenho visão de negócio, eu tenho visão de negócio. Não, porque assim, se eu vendesse outra coisa, business plan, tudo é a mesma coisa. Você saber falar de um EBITDA, ler, DRI, aquela coisa toda. Ok, aí eu vou conversar com os CISOs, clientes nossos, que na hora que eu vou conversar, mas o que você quer falar com o seu conselho? Não, tem que falar com o meu chefe. Ok, mas seu chefe
Vai te levar para onde? Vai me levar pro conselho. Ou com o CEO. O que você vai apresentar? Cara, o negócio é mais Não simples, sabem, não né? sabem. O cara não sabe como é que a empresa faz dinheiro. É. Você ser um cara que fala a linguagem de negócio, tem que saber como é que sua empresa ganha dinheiro, como é que ela faz dinheiro. O propósito da empresa é dar lucro. Qualquer empresa, empresa nenhuma, o propósito Não é brincadeira, né? é Não é fazer estamos aqui para usar. gastarmos o dinheiro. A gente fala em indústria, por exemplo, isso é muito fácil de tangibilizar, né? Eu tenho parte da minha rotina no ano estar nas plantas industriais, né? Visitar o chão de fábrica, né? Botar o capacete, a bota, o jaleco e ver como é que as coisas estão acontecendo lá na ponta. Porque quando eu tenho que conversar com um executivo, líder de um processo de negócio, ou até mesmo com uma apresentação do conselho, esses caras sabem, Sabe? como funciona tudo, Sabe? né? Um conselheiro que está ali, você pensa que o cara está olhando as coisas de helicóptero. Ele sabe o detalhe da capacidade de um forno elétrico numa usina no interior dos Estados Unidos. Ele conhece aquilo. O que aquilo pode impactar. E quando eu falo com o cara de um risco, eu tenho que saber exatamente, ou, claro, não com nível de detalhe como um especialista daquele processo, mas eu tenho que saber bastante o que aquilo causa de problemas para de funcionar. Né? Com propriedade. Não posso falar assim, igual o Baril dos Sisos chegaram numa época, no discurso do pânico, né? Ah, não, pode, né? A empresa pode deixar de existir por um ataque cibernético. Empresas vão à falência por causa do incidente cibernético. Aí você pergunta para os caras, Eduardo. Eu tenho colegas que passaram por incidentes gravíssimos de ransomware e etc, né? Do setor industrial. E eu pergunto para os caras assim, cara, vem cá, me fala aí. O que deu mais prejuízo para a empresa? Esse ataque de ransomware ou a greve dos caminhoneiros? Ele fala assim, a greve dos caminhoneiros. Então, cara, aquele discurso que às vezes não tem fundamento, não tem embasamento, ele acaba se virando contra a construção de confiança do CISO. É que é o que a Márcia falou. É um processo de construção. Para você chegar num conselho e falar com o cara de maneira mais pragmática e com linguagem de negócio, teve um trabalho que você foi fazendo antes de construção, para que o conselho veja valor naquilo. Quando um board quer ter ali uma recorrência sobre o tema, é porque ele já está enxergando o valor daquela disciplina dentro do contexto dele, né? Se você desperdiça sua carta com sua cartada com fatos, né, midiáticos, etc, cara, não vai rolar. Dali para frente não vai ter nenhuma construção, nenhuma consequência positiva. E a teoria do apocalipse não funciona mais. Isso já foi. O Cavaleiro do Apocalipse acabou, ficou lá atrás. Isso ele foi. A gente era muito chamado quando tinha um incidente grande no mercado. E aí, pô, aconteceu com fulano, vai acontecer com a gente. Aí você vira aquele. Não, pode. Aí o CIS aproveitava. Não, pode, que a gente precisa de mais investimento e não sei o quê. Hoje em dia, a quantidade de incidentes benéficos é tão grande que esse negócio caiu em descrédito, assim, deixou de ser essa novidade toda. E o pessoal ficou um pouco mais esperto. Então, ser o Cavaleiro do Apocalipse não traz resultado nenhum. Pelo contrário, você vai, como o Vitor falou, você vai queimar o seu cartucho e você não vai ser desconvidado de participar da rodinha das pessoas grandes. Tá vendo que aula, gente? A gente às vezes acha que, e é uma coisa que eu falo, nua e crua, do meu negócio. Se uma empresa estiver, de fato, numa condição de retenção de gastos e daí em diante, eu faço essa pergunta às vezes para o nosso time. Você acha que eles vão cortar primeiro cybersecurity ou TI? Não, choca, mas aí o pessoal assim fala assim, você dizendo isso? Eu falei assim, tem que ser realista. Porque E eu tenho que conhecer os riscos. cadeira, Eu cortaria. Eu tenho que conhecer os riscos do meu próprio negócio. Então assim, não venha com apocalipse, não venha com agregar valor. O que vai melhorar na venda do produto final dele e daí em diante. Só que aí, para vocês dois, eu gostaria de fazer uma pergunta de um encontro que vocês tiveram recentemente com o Omar Kawadia, Sim. Kawadia, né? Que é referência global em cibersegurança, CISO da BRICS, que vocês ouviram um pouco, pelo que eu também pude ver um pouco do que vocês estavam, né, conversando ali, sobre gestão de mudança e curva de comprometimento. Foi isso? Foi. Alguém foi um convidado do Vitor, né? Mais ou menos. O Omar, ele, na verdade, o Túlio também chamou, né? Túlio, tem uma interação com o Túlio. Mas o Omar, ele foi meu professor na formação executiva de CISO da Carnegie Mellon, na Pensilvânia, tá? E eu e o Glauco participamos há uns 4, 5 anos atrás de bootcamp de CISO na RSA com ele também. O cara é fora da curva, cara. Assim, ele é fantástico. Eu dificilmente elogio alguém na área de segurança da informação, não por uma questão de
de ego, não, mas é porque realmente tem muita gente que é mais do mesmo, né? Esse cara, ele é fora da curva. E ele trouxe alguns insights relacionados à questão da questão da curva do comprometimento, da gestão de mudança, que conecta com tudo isso que a gente falou aqui, né? Não adianta você trazer segurança pela segurança, né? Mas como que ela vai estar inserida dentro do contexto de negócio da empresa. Então ele trouxe exemplos, por exemplo, de clientes, né, que os caras acabaram com a posição de CISO. Né? O cara Caramba. descontinuou, a empresa não tem mais CISO. Eles entenderam que não fazia sentido, não via valor. De tanto que esse processo de mudança, de gestão de mudança, é importante na relação, porque toda vez que chamava o CISO, é o cara que vinha para desconstruir tudo que estava sendo colocado de ideia. Tá mais Os atrapalhando. blockers, tá falando? O bloco é desconstrução mesmo, né? Ah, vamos botar IA para impulsionar o negócio. Não, IA não pode, porque IA... né, veja bem, tá total. Então, tudo que a pessoa trazia de inovação, de ideia, o cara desconstruía. Tudo esse, vamos ficar sem CISO? Ver o que Vamos ver o acontece? que dá, vamos ver o que dá. Ele pensa, ficou bem, cara. Ficou bem, parece, ficou bem. Então, pessoal, tem essa história bem. Ele trouxe muito disso, foi um pouco do que você falou também, né, cara? Se você não souber capitalizar bem a disciplina, né, aplicar bem o conceito, no imediato não faz falta. Porque a gente está prevendo coisas que não acontecem. É uma dificuldade muito Talvez, hoje, a né? probabilidade. A probabilidade sempre bagunça qualquer coisa. Sempre bagunça, né? Pode ser 0 ou pode ser 100. Um cara, por exemplo, que tem uma gestão fraca de mudança, uma gestão fraca de curva de comprometimento, por exemplo, ele tem um incidente, ele consegue um investimento, coloca as coisas, passa um tempo sem ter incidente, ele começa a ser questionado. E é o mal do brasileiro. É muita empresa brasileira que passou por incidente vive essa curva. Por quê? Porque o CISO não foi capaz de fazer com que a gestão de risco entenda e englobe a parte de cibersegurança. É assim, estamos vivendo no terror, vamos resolver o terror, daqui a pouco para de acontecer o terror, falando, E como que eles podem, os CISOs, né, podem usar isso a favor? eu acho que o CISO tem que aproveitar, num caso como esse, a oportunidade, porque ele vai ter recursos suficiente para construir um plano que conecte segurança ao negócio da empresa. Vai para o chão de fábrica, que nem o Vitor comentou, vai aprender do negócio e conecte o seu plano ao plano da empresa. Assim, pode ser que seja parte do plano de tecnologia, que seja parte do plano de negócio, seja parte do plano de resiliência operacional, do plano de compliance. Eu acho que tem muito do CISO de quebrar um pouco desse ego que nós tivemos, e eu me coloco também nessa posição, durante muito tempo, de querer ter protagonismo, de querer ter o dele, de querer que o dele seja mais importante do que o dos outros. Desculpa, CISO é posição meio, não é destaque em empresa nenhuma. Ai. Dói, mas é a verdade. A gente tem que ajudar o negócio a ir para frente. A empresa a ficar disponível, a ter os serviços funcionando, a vender mais, correr menos riscos ou gerenciar os riscos. Então, o CISO tem que colocar nessa posição e parar de ter querer ter o holofote para ele e fazer parte das outras conversas. É muito mais fácil fazer acontecer se você é parte do todo da empresa do que se é você e o seu grupo de heróis, o seu esquadrão de segurança da empresa, que não vai dar conta de fazer tudo para todo mundo. Se Você pode conecte, se funciona destacar mais. isso também. Tô só olhando pra tosta aqui, pra ver aqui. Eu tô olhando pro pessoal lá fora, porque se isso aqui for ao vivo, a gente vai apanhar. Tá segurando, tá Uma saída especial para nós aqui. Assim, e eu queria complementar a fala do Glauco, dizendo que eu acho que um dos meus melhores momentos profissionais, um de maior realização que eu tive, foram as vezes em que as áreas de negócio, vice-presidentes, diretores, que chamavam para agradecer cibersegurança pela contribuição que tinha dado no negócio. Por quê? Porque a gente tinha sensorizado, a gente tinha descoberto pontos do processo que poderiam ser agilizados. Então, a gente, além de elevar a proteção tecnológica, a gente contribui para que o negócio seja mais ágil e seja mais assertivo. Então, é muito na linha do que o Glauco está falando, né? É deixar o ego em casa, se juntar, aquela parceria com riscos, com o cara de negócio, e você contribuir, ter a humildade de entender, eu posso ajudar o negócio, e eu não preciso ser a estrela principal, eu não sou a estrela principal. E assim, é muito gostoso quando um cara de negócio, o cara que dá lucro para a empresa, te chama e agradece. Muito obrigada pela contribuição que vocês deram. E você Demais. e você até nessa questão de tirar o ego um pouco, assim, é você lutar para que a empresa fale de segurança e não o CISO.
Assim, eu não quero um espaço em toda Holofote, reunião de acabou. VP para poder falar sobre segurança. Eu quero que o VP de negócio fale de segurança. A mensagem dele vai ser muito mais bem recebida do que a minha. Então, assim, tirar um pouco desse holofote nosso e distribuir modelo de segurança distribuído. Esse pode talvez não ter nem CISO. O CISO ser um advisor ali, uma pessoa... O CISO não tem que ser utilizado, então, só quando dá problema. Ele tem que ser lembrado que ele existe, que ele tá ali, Acho que nem nessa bem hora. lembrado. Nem nessa Eu hora. acho que na construção. Na construção, o CISO ele tem que ser, assim, eu acho que a hora que dá o problema, a empresa tem que conseguir se virar sem o CISO. Ou vai ser como a gestão de Todo mundo crise, sabe o seu papel. todo mundo saber o seu papel. O CISO, na prática, na hora do quiprocó, ele não faz nada. Quem faz são os outros. A gente apoia, a gente ajuda, a gente dá um direcionamento, mas quem tem que saber se virar são as áreas. Eles têm que ser autossuficientes nesse sentido. O CISO, ele é um cara que prepara a organização para gerenciar os riscos e para responder quando isso aconteçam. Mas quando isso acontecer, não vai ser ele que vai entrar na console e vai resolver um problema. É o cara de infraestrutura, não é ele que vai falar com o mercado sobre, com os investidores, com o Banco Central, a mídia, não é o CISO. Com o cliente, quando a gente faz exercício de tabletop, os caras falam assim, eu tô fazendo o que aqui, o cara de negócio? Eu falei, você tá fazendo aqui porque o negócio vai ficar indisponível, o seu cliente vai ligar para você, não é para mim. Então você tem que estar preparado para responder a ele. Assim, acho que é sair um pouco desse protagonismo que o CISO quer ter na organização, ele vai fazer com que ele se torne realmente um viabilizador de negócio para a empresa de forma mais transparente. Vocês dois, você continua, né, trabalharam, né, muitos anos ali em empresas de IT ou OT, ou seja, parte industrial também, e onde o nível de complexidade das conversas são outras. Então, como que vocês conseguiam puxar essa informação de CISO, de riscos, de cyber e daí em diante, para um ambiente onde eu estou falando de indústria, estou falando de, talvez, segmentação é uma grande parte aliada da segurança, do que, entrou um ransomware, não vai parar meu ambiente fabril? Como que isso foi esse caminho, essa adaptação? Eu vou falar a minha experiência, que o Vitor ele vai complementar muito melhor depois. Não é fácil você fazer essa entrada no mundo OT, né? Desde que eu comecei a trabalhar exclusivamente com segurança da informação, eram mundos separados. Era um mundo de IT, que era a parte de escritório, de office, de antivírus, e era a parte de OT que ficava com o negócio. O negócio comprava a máquina, o negócio tinha os engenheiros, o negócio tocava tecnologia. Tanto que Segurança nem chegava ali com... lá atrás não, era separado. E existia uma briga, porque a gente achava, eu que entendo de tecnologia, e o negócio, você entende do meu negócio. E os dois estão certos, né? Então, o mais difícil foi você poder provar para o negócio que você consegue ajudar a fortalecer a estabilidade dos processos e a manutenção da operação, Entendi. né? Essa entrada. Como que eu fiz isso no passado? Parceria com a área de negócio, né? Escuta, eu quero te ajudar. Me deixa entrar, escolhe, né? Qual que é? Veja o critério, a maior unidade que você tem, a unidade que você tem mais entrada, a unidade que tem mais ou menos legado, né? E aí você faz uma parceria. Às vezes que eu fiz isso, segurança bancou a sensorização. Então eu faço uma sensorização, eu populo o que eu tenho, eu vou entender onde que eu posso te ajudar. E a galera de segurança trabalhando, traz um cara do negócio, que você não conhece, você é segurança, você não entende processo, você não, do negócio. Então você junta, eu trazia um cara para minha equipe. E esse cara do negócio, ele entrava na minha equipe e esse cara ficava junto com o pessoal de segurança que conseguia pegar os eventos, conseguia correlacionar, conseguia tirar informação e o cara do negócio avaliava o que tinha ali e como podia evoluir, né? Então foi uma parceria, as minhas experiências, eu só consegui fazer isso a 6 mãos. Segurança da informação, TI, tecnologia e o cara do negócio. Sem uma pessoa que entende de negócio, eu acho que não é possível você fazer isso de forma assertiva. Então, que é aquilo lá de você realmente sair da sua zona de conforto e conversar com o negócio e bater esse papo. Total. Sem isso é impossível. Sem isso é impossível, você vai impactar o negócio, você vai parar o negócio, porque você não entende. O que é prioridade para a segurança vai impactar, ingessa o negócio, e aí você está fora, porque você não traz dinheiro para o negócio. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que você falou naquela hora, tira. A segurança está me atrapalhando? Tira. Né? Então, essa é a minha experiência, mas eu tenho uma experiência muito rica ali. Não, é isso mesmo. Eu diria assim que é uma mudança de paradigma muito grande para quem é profissional de segurança. Trabalhou a vida toda com TI, com tecnologia pura, ou tecnologia no ambiente corporativo.
né? Na minha experiência, a primeira coisa que eu pensei em fazer quando eu me deparei com esse assunto, e eu tomei inclusive a iniciativa de trazer esse assunto para debaixo do meu guarda-chuva, é entender as dores do pessoal da TA ou da tecnologia da operação, né, da UTI da TA. Entender o que acontecia naquele ambiente, quais eram as prioridades, né, quais eram as fragilidades, né, e não tentar empurrar a goela abaixo o que a gente tem como verdade dentro da metodologia de gestão de segurança em TI. E quando você entende esse contexto, você vê que realmente é completamente diferente, né? A gente já foi educado de uma maneira para aquela abordagem, porque aquilo tem uma necessidade, para a OT é outra abordagem, né? A OT, por exemplo, quando a gente fala ali do tripé de segurança, né, confidencialidade, integridade e privacidade, né, desculpe, disponibilidade, né, para a OT, essa pirâmide ela é de cabeça para baixo, né? Para eles, primeiro a disponibilidade, né? E em cima da disponibilidade ainda tem um item que é maior, que é a segurança física das pessoas, né? Não existe tolerância a risco com gestão de vidas, né? Gestão de vidas, né? Não podemos morrer 5 pessoas por ano que tá dentro da teoria do apetite de risco da empresa. Isso não rola. Ver se ele ainda vai estar em 99. Segurança é negociável, né? E depois também aquela questão de você ter a empatia, né, com as pessoas. Às vezes os caras eles não têm um conhecimento técnico avançado, mas como a Márcia falou, ele é responsável por manter o processo funcionando, né? Assim como um técnico de segurança de TI não faz segurança em OT. Não. É diferente, o conhecimento é diferente. Logo quando eu comecei um programa de OT Security na Gerdau, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi trazer um arquiteto, alguém que fosse descontaminado do mundo de TI, né? Uma pessoa que fosse a base, o fundamento dele fosse OT, né? E tivesse ali a vivência de segurança embarcada nisso daí. E isso ajuda muito na comunicação, essa questão da empatia, né? O cara que conversar com alguém que entende o protocolo que ele fala, né? Perfeito. E muitas vezes o cara não fala internet não, tá? O cara fala os protocolos, né? Quando a gente tá falando de um técnico de OT. E aí essa abertura te abre caminho para outras coisas. E você inclusive ter ali um entendimento que a régua tem que ser um pouquinho mais baixa, né? Você vai chegar no ambiente de OT, você vai fazer ali um scan de vulnerabilidade. Não, você derruba o ambiente inteiro. Exato, né? Tem computador ou tem PLC que não tem buffer de memória para suportar o scan de vulnerabilidade. Ou então você vai ver lá a máquina com sistema operacional obsoleto, sem patch com vírus. E aquilo não é um incidente crítico, né? É um negócio que você vai remediar. Tá funcionando, né? Funcionando, né? Ele vai continuar remediar. fazendo o papel dele ali. Não Tem vai... que garantir que aquilo lá não vai gerar risco para outras coisas e que você consegue conter, controlar e remediar e consertar. Mas não é uma coisa que você vai tirar aquela máquina da rede naquele momento e levar para formatar. Separa ali um equipamento industrial que, né, tem milhões de reais ou de dólares envolvidos naquele sequenciamento, né? Então, São horas para baixar, depois são horas para subir de novo, que vai impactar no tempo de operação. se fazer um setup de uma planta industrial, cara, do zero, para ela começar a operar, são meses, né? Então não é um tema assim, sabe? Pessoal, estamos com uma máquina, desliga tudo, né? Vamos rebotar o autoforno. Vamos parar um pouquinho, tá? Desliga aí. Fecha o gás lá. Isso assim. Tem a caldeira, não, esquenta rapidinho. Então é uma abordagem diferente, você tem que ter essa sensibilidade. Muitos dos projetos de OT naufragam, né? Primeiro porque o cara quer empurrar a abordagem de TI dentro da OT, isso não funciona, né? Segundo que o cara não tem repertório para falar com o time de automação, com o time de operação e etc. E terceiro, que ele não entende que você precisa ter uma abordagem customizada. São necessidades diferentes, são ameaças diferentes, são equipamentos diferentes, é tudo diferente, né? Quando você vai ali com, né, só sua reguinha, sua bíblia de baixo, que tudo dá certo do seu jeito, não vai funcionar. E no segmento financeiro é conectar com o negócio também. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, na prática é dinheiro. Assim, uma das primeiras experiências que eu tive que me mostrou isso aí funcionando na prática foi na época de colocar token em banco. O banco era só usuário e senha, depois põe mais uma senha, depois mais 5, mais um monte de senha, e como eu continuava dando fraude. Aí vai lá, vamos colocar o token, bonitão, RSA, gringo, bacanudo, OTP, segurança da NASA. Quanto custa? Para colocar isso aí para todo mundo, cliente são 20 e poucos milhões de reais. Tá perdendo quanto? 1 milhão. Aí o cara fala assim, obrigado, menino, pode voltar para casa. Aí você volta a pé da vida, fala assim, esse cara, estamos perdendo 1 milhão. Não estamos perdendo 1 milhão, estamos economizando 19 milhões. Essa é a conta. Aí, assim, aí uma hora esse número começa a chegar perto,
o cara tem a sensibilidade. Ele fala assim, agora é a hora da gente começar, porque o ano que vem vai dar merda, a gente vai começar a perder dinheiro, e agora a gente ainda não está. Então, ele tem essa visão, e você como profissional, quando você começa a entender esse jogo e no financeiro o número fala muito alto da fraude, você começa a conectar uma coisa com a outra e mostrar pro cara que tá perdendo dinheiro, até que ponto vale a pena perder dinheiro ou não, porque as empresas perdem dinheiro. Fraude acontece em todo ambiente Tem umas bancário. histórias clássicas, assim, cara, de falta de empatia, falta de entendimento do negócio, né? É muito comum você ter no ambiente industrial aqueles handhelds, né? Que são aqueles computadores de mão que o cara faz picking das coisas, bip e tudo mais. Teve um processo de segurança, os caras tiveram a maravilhosa ideia de botar senha complexa. Aqui, E o cara tem o dedo grosso. o cara tem um dedão desse tamanho. Geralmente os caras só é 6, né? 6 uma vez só, né? Os caras vai ser grande, fortes, né? Tem o dedo, trabalha às vezes com coisas manuais. Luva, talvez. Com luva, aquele óculos que... Cara, você imagina o cara pra botar uma senha de 12 caracteres, com caractere especial, naquele negócio, ele passava metade do dia pra botar senha no handheld. E daqui a 10 minutos trava de novo. De novo, né? Porque a gente põe lá a expressão, né? De tempo. Porque tem, gente, exemplo prático, simples e direto de como não funciona. Segurança burra, desculpa a palavra. Segurança sem ter contexto com o negócio. Mas olha que engraçado. Eu olhando de fora, tá? Vocês três já estiveram nessa cadeira. Quando começaram. E vocês fizeram uma baita adaptação. O Glauco fez tanta, né, que ele até saiu. Desistiu pro outro lado. E nisso, né, nessa mudança, pode ser que vocês não lembram, mas eu olhando de fora tenho certeza que vocês foram aqueles CISOs que tinham medo, que não sabiam conversar, que falava de vulnerabilidade. Não, nós protegemos agora 5 milhões de incidentes. Cara, como assim, né? Tipo, o que você tá me falando? E aí foram evoluindo. São umas cicatrizes. Cada Cicatriz. uma dessas era uma lambada que você levava. O que vocês poderiam, assim, dar como dica para quem está nos escutando, de quais atribuições, chapéus, outros chapéus, né, que esses CISOs precisam ter, e CISOs formados, tá? Realmente aqueles que sabem e estão naquele momento de mudança. Porque não adianta, né, forçar alguém que não queira mudar. Quais seriam, talvez, essas dicas que vocês poderiam compartilhar aqui? Cara, tenho 2 dicas, tá? Porque eu acho que tem 2 estágios. Quem falou primeiro já ferrou todos os outros, você sabe. É claro. Eu falei primeiro. Você vai ser o último, tá? Os caras acabar com o meu repertório. Vou pegar aqui no GPT aqui, ver se eu consigo pegar mais um pouco. A primeira é pro cara que tá em formação, né? Eu acho que uma coisa importante é tentar não queimar etapa, né? Hoje você vê muito as pessoas saindo de uma posição de entrada inicial, já tá buscando uma posição de liderança, sem passar por todos os pedaços, sem viver as situações, né? Já tem aquele ditado antigo que fala que mar calmo não faz marinheiro bom, né? Então hoje o que me ajuda muito é ter vivido muitas experiências, né? Muitas funções, né? Isso enriqueceu meu repertório e me trouxe uma série de benefícios, tá? Para quem já está na posição, é buscar conhecimento, talvez lateral, né? Eu faço para alguns colegas conversas assim, não vou chamar de mentoria, que eu não tenho formação para isso, né? Para coach, mentoria, mas conversas, né? Para orientação e etc. Mas às vezes a pessoa vem conversar, ela já vem com o copo cheio. Então não cabe mais nada. Entendi. Então o cara, quando vai para um. Tem que estar aberto mesmo. Tem que estar aberto, né? Esvazia o seu copo, né? Deixa abertura para interpretar opiniões diferentes, né? Se questionar, refletir se aquilo vale a pena. E com isso você vai evoluindo e também testando, né? Igual criança faz, né? Testando os limites, testando os limites. Eu acho que são bons conselhos. E você, Tosta? Eu também faço essas conversas que o Vitor faz, principalmente com mulheres, né? Porque eu acho que as mulheres são até mais carentes de referência. Gente, é que vocês não estão acompanhando aqui, tá? Se ela andar agora aqui sozinha, uns 2, 3 abraços do nada. Você quer mais? De verdade, tá? Isso é real. Porque não existem muitas referências, né? Então, quando existe, parece que chama mais atenção. Então, eu faço isso também. Eu acho que a minha primeira dica seria: conheça o planeta que você está habitando. Cada empresa é um planeta com uma cultura e com um idioma. Então, não adianta você querer chegar... Não existe gabarito. Nunca fiz segurança igual em 2 empresas. Cada empresa é um planeta, você tem que saber qual é a expectativa,
por que você vai chegar lá e ali você se adequar à cultura e ao idioma daquela empresa para você saber o que fazer. Compartilho com a dica do Vitor, né? Abre a mente, desarma, né? A gente vai aprender o tempo todo nós estamos aprendendo e graças a Deus que a gente consegue entender que a gente precisa aprender o tempo todo. Então esteja aberto a ouvir outras interpretações, outras ideias, analisar se aquilo faz sentido ou não, desarma, vai desarmado, que vai sair melhor depois, né? Então seriam as minhas 2 dicas, entenda onde você está e aceite sugestões, pratique a empatia. É demais. Acho que é o lance da empatia. Empatia é fundamental, né? Como os dois comentaram, de você colocar o sapato dos outros, tentar entender o porquê. Todo mundo, assim, ninguém acorda de manhã falando assim, hoje eu vou fazer cagada, hoje eu vou causar um incidente. Não é assim que funciona a vida. E não tô falando de cara mal intencionado, inside. Falando assim, as pessoas não saem mal intencionadas de casa, todo mundo, assim, não é todo dia. Ninguém é porque quer. Então, assim, ter essa empatia de entender o lado da pessoa, o porquê, vai fazer com que você ajude a pensar uma solução e não um problema, e não um bloco, e não um embarreirador. Acho que a empatia faz com que você tenha muita facilidade em conseguir criar aliados. Assim, você não tem que ter sua convicção, está escrito na pedra, não, puxei do gabarito do NIST e diz que não pode. Não é assim que funciona. O papel do cara de segurança ali é entender e ajudar a empresa a gerenciar riscos. E a gente tem que gerenciar risco, nem que talvez seja a hora da empresa falar assim, estou assumindo que isso aqui vai ficar assim, e vai entrar no ar assim, porque é bom para o negócio, tá todo mundo ciente, vida que segue, a hora que der merda, o Ciso perde emprego, tudo bem, faz parte do processo, mas você ter essa empatia de conseguir entender que o negócio funciona assim. E aí acho que a segunda que eu coloquei de uma forma bem enfática no meio da conversa foi desarma o seu ego. Ciso com ego não vai muito longe, só vai arrumar inimigo, só vai querer aparecer e vai tomar pedrada. Assim, não vai ter empatia com as pessoas, vai estar sempre certo, vai querer aparecer mais do que os demais. E isso não é bom. Ciso é meio. Nós não somos protagonistas em nenhuma hora, e principalmente na hora que dá incidente. Que aí eu não quero ser protagonista mesmo. Eu quero que a empresa seja protagonista, e isso só vai acontecer se o Ciso não tiver o ego para empoderar as pessoas e trabalhar com que elas sejam responsáveis pelo seu risco. Tem um paper que é super legal do Gartner que chama Gestão de Risco Dinâmica. Ele é risco de uma forma geral, mas ele cabe muito bem para a segurança, que é dê às pessoas a responsabilidade pelo risco que é delas, financeiro, operacional e o cibernético. Você está ali para apoiar. Como é que eu posso te ajudar a mitigar o seu risco cibernético? Acho que isso só vai conseguir fazer isso se você tirar o holofote de você. Que demais. Olha, passamos dos 55 minutos, Felipe? 53 minutos. Já passou 40. Não, e vai embora. Vai embora. A pessoa já tá ali, já fala. Fala mais que o homem da cobra. Junta os 3 ainda que o negócio vai longo. Nossa senhora, gente, assim, o papo tá demais. E eu fiz essa pergunta de fato para nós deixarmos esse episódio aqui com direcionamento. Porque as pessoas começam a nos escutar, começam a ouvir vocês, que são referências, e são referências. Fala, pô, mas o que eu tenho que fazer? Como? E ficou claro que talvez o maior, que talvez não, que certeza que o maior ativo não é ferramenta, de fato são as pessoas que desenvolvemos. O maior inimigo não é o hacker, não é, e assim, gente, para de romantizar hacker, atacante, é criminoso. Bandido. É bandido, é criminoso, sem vergonha. Não vou continuar falando, senão eu vou falar palavrão aqui. E talvez o maior risco nosso é a própria inércia que nós temos de nos desenvolver. Então, tirar a gente da zona de conforto e o novo CISO, aquele que está onde, né, vocês estão e onde as pessoas querem chegar, é o CISO que saiba se comunicar, de fato. Acho que é essa lição que a gente tira daqui hoje com vocês. Tenha humildade para aprender e É o principal. fale o idioma. É o principal. De novo, Glauco, muito, muito obrigado. Prazer receber a Márcia sempre. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer, inclusive, mais uma vez, estar aqui com meus queridos amigos. Sempre bom termos Vamos dar. conversas Espero que depois. tenham gostado. Chegamos aqui ao fim do nosso segundo episódio. Espero que vocês também tenham gostado. Baita aula. Eu só tô ficando cada vez mais quieto porque é aprendizado. Então, de verdade, obrigado a todos vocês. Obrigado que está nos acompanhando. E até uma próxima.